Ó Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui na lição número 11. Não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando o espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Meus amados irmãos, para você que está a primeira vez, eu sou o pastor Ronald, estamos aqui servindo através do Instituto Teológico Metanoem, onde eu sou fundador dele. É uma alegria servir os amados, você que não está inscrito. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe. E tem um sininho na parte superior do vídeo à direita, clique nele e assim você receberá as notificações das novas aulas e materiais que nós colocamos na internet. Vamos lá então para a lição pessoal, mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. E nós temos a nossa verdade aplicada, que nos diz: devemos enfrentar a inclinação à cobiça, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores. E nós temos três objetivos. Primeiro, ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas. Segundo, apresentar a cobiça como algo desenfreado ou profano. Terceiro, mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Nosso texto de referência está em 1 Coríntios 10, do 1 ao 6. Por favor, você leia aí em casa, tranquilo, calmamente, que eu já vou para a introdução. Isso, o 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano que, se guardados e alimentados, causam prejuízos ao relacionamento com Deus e com o próximo. O enfrentamento passa por não ignorar tal realidade e recorrer à palavra de Deus e à ajuda do Espírito Santo para continuarmos nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus. Então, logo de início, vamos pensar aqui, né? Às vezes, pode ser que em algum momento surja algum pensamento impróprio, tá? Que é um pensamento ou um desejo no ser humano, tá? Então, é interessante que nós pensemos, tá? O que que eu estou pensando, o que que estou guardando no meu coração? Lembra que Jesus disse que se entesoura, né, no coração. Então, do coração procede. Então, vamos pensar. Tá? Nessa lição, vamos pensar um pouquinho que dependendo do que eu penso, o que eu entesouro no meu coração, pode dar prejuízo no meu relacionamento com Deus e o meu próximo, que nós queremos ser mais comunhão com Deus, mais comunhão com as pessoas, no que depender de nós, ter paz com todos. Primeiro tópico, as várias faces da cobiça, o 10º mandamento, não cobiçarás, e um mal corrosivo. Então vamos lá, as várias faces da cobiça. A função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. Ela proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideais ou do próximo. Veja só, meus amados. Então, quando fala da cobiça, tá? Está falando de todos os tipos de desejos, tá? De todos os tipos de cobiça, né? É interessante nós percebermos, tá? Que aqui está colocando de uma forma bem genérica, tá? Então, não deixe espaço para dizer, isso aí ou aquilo, não. Não, é tudo que seja, tá, nessa questão da cobiça. Então, vamos lá. O 10º mandamento. Esse último mandamento visa proteger o ser humano das ambições erradas, ou seja, tem ambições que são legítimas, ok? A tal cobiça que tem infectado a muitos nas suas mais diversas formas. O mandamento é abrangente e abarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A única maneira de contê-lo é começando com a profunda mudança no interior pela poderosa ação da palavra de Deus e do Espírito Santo.
Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, vamos começar a pensar aqui. Existem desejos que são legítimos e existem desejos que são errados. Então, quando se fala de desejos errados, a cobiça, tá? Fala da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Veja, o que é cobiça? Cobiça é um desejo que controla a pessoa, tá? É importante nós entender que Deus nos deu os desejos naturais. Todo mundo deseja ter saúde, deseja ter prosperidade, deseja ter uma família, tá? Deseja comer, né? Todo mundo, tá? Só que quando esse desejo nos controla, isso pode se tornar pecaminoso, tá? Lembra você que a Bíblia diz que Jesus, quando estava no deserto, passados 40 dias, ele teve fome e Satanás lhe vai oferecer como tentação comer pão. Olha só, um desejo natural. Então, se Jesus se deixasse dominar pelo desejo natural de comer pão, que comer pão não é pecado. O desejo é natural, mas eu não posso simplesmente me deixar dominar pelo pecado, mas escolher, tá? Crer naquilo que Deus disse, tá? Que no caso, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Está citando o texto quando Deus prometeu para Israel que sempre teriam pão na hora certa. Então, meus amados, vamos pensar, tá? A concupiscência da carne, né? Os desejos naturais, concupiscência dos olhos, o que o olho deseja, o que o olho vê e a soberba da vida. Ou seja, quando essas questões nos dominam, tá? A soberba é o quê, né? Soberba é querer ser melhor do que os outros. Aí que está o erro. Tá? Você pode ser melhor do que você mesmo. A melhor forma de nos progredir na vida é nós sermos melhor do que nós mesmos e sem se comparar, senão isso gera soberba. Se eu me olho e digo assim, nossa, eu sou melhor que o outro ali, já estou na soberba, tá? A soberba precede a queda. Então é melhor a gente focar naquilo que Deus deseja e quando eu penso em progressão, a ser melhor, que eu seja melhor do que eu era ontem. Então, aqui diz a única maneira de conter é começar com a profunda mudança no interior. Então, você vai observar o teu interior, teu coração, tua mente. O que você está pensando? Com quem você está se comparando? Você está comparando com os outros? E medindo o teu progresso com os outros, ou mesmo até quando as pessoas se comparam com outros, pode cair até na depressão, porque a pessoa se sente lá embaixo, o outro é melhor do que eu. Pode dar efeito oposto. Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Pensa, o que está no teu coração? O que você tem guardado? Que desejos você tem guardado? O que você fica pensando e repensando? Então, a partir daí que vai ocorrer o processo da mudança. Não cobiçarás. Casa é no texto de Deuteronômio, o Êxodo 10:20, corresponde a tudo que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo que constitui e prolonga na vida pessoal. Veja só, são necessidades. Agora, a versão de Deuteronômio, capítulo 5:21, coloca antes da cobiça, tá? Que no hebraico é avar, pela casa, coloca a cobiça pela mulher. Nesse contexto da cobiça pela mulher, é chamad, o que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher. Vamos pensar aqui. Interessante, né? Que são dois verbos hebraicos diferentes que se usam nesse texto. Quando se diz objetos,
e quando se diz a mulher. São verbos diferentes. Então, quando se diz a objeto, casa, por exemplo, avar é desejar, almejar. Se é cobiçar a casa do outro, desejar ter a casa do outro. Quando se fala da cobiça em relação à mulher, é chamade. Chamade é um verbo que é ter prazer, deleitar-se em. Veja que aqui é outra conotação, tá? Está olhando para a mulher do próximo, desejando ter prazer com ela, tá? E aqui não. Quando fala de casa, é possuir aquilo, desejar aquilo, tá? Então são duas coisas interessantes, tá? Que a gente vai pensar, tá? E dentro desse texto não, de Deuteronômio 5:21, se você ler, vai estar separado, tá? Não cobiçar a mulher. Tá bem? Primeiro um texto separado, tá? E depois vai falar das demais coisas. Então a mulher, ela já vai tendo um respeito de certa forma, tá? Mais enfatizada no texto bíblico. Um mal corrosivo. A cobiça é o desejo reprimível de querer ser como os outros. O desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos. É um desejo excessivo que corrói e que promete uma felicidade que não dará. É aí que reside o seu fracasso. Então, os maiores desafios são os motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Vamos entender? Veja, a cobiça desse irreprimível de querer ser como os outros. Ser. Então, uma grande questão aí que muitas pessoas não se enxergam, não enxergam seus valores que eles têm, os recursos que eles têm, quem são eles. O foco deles está nos outros. Tá? Ele quer ser um desejo excessivo de ser o que os outros são. Tá? Meu irmão, minha irmã, valorize quem você é. Você tem uma história única, você tem uma vida única. Deus tem um chamado único para você. Deus tem uma missão especial para você. Enquanto uma pessoa fica focando no que é dos outros, desejando ser o que é o outro, ele está perdendo seu tempo de estar focando naquilo que é para ele, naquilo que Deus já lhe entregou, está na sua mão. Então, interessante porque o problema, o maior desafio são os motivos existenciais. O problema localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Quem é você? Tá? Uma pergunta para você pensar. Quem é você? Qual a tua missão? Qual o teu chamado? Qual o teu papel nessa história? Deus chama a cada um com uma missão especial. E quando eu falo de missão, não estou falando só de ministério dentro da igreja. Estou falando de missão como pessoa. Tem pessoas, às vezes, que nunca vão exercer cargos na igreja, mas é uma excelente mãe, é um excelente pai, um excelente profissional, tá? Então, há um chamado para cada pessoa. Importante descobrir quem você é. Amém? Muito bem. Perigos da cobiça. A cobiça é um desejo profano, cobiça pode ser um desejo mortal e a cobiça é um falso amor. Então vamos lá, o perigo da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. Então, interessante quando nós começamos a pensar que se eu, né, estou olhando para aquele do outro, tá, já estou em perigo. Eu estou desejando, cobiçando o que é do outro. Veja só, a cobiça é um desejo profano. Claro que nem todos os desejos são egoístas.
O problema está nos desejos corrompidos. Mais uma vez, toda pessoa que tem desejos saudáveis, parabéns. Tenha desejos. Estamos terminando 2024. Cria desejos para 2025. Pensa, aliás, ainda temos alguns dias antes de terminar o ano. Quem sabe você possa conquistar algum desejo ainda para você. Mas seja um desejo legítimo, ético. Veja, o problema reside quando desejamos a coisa errada, de maneira errada e na hora errada. Tudo, a palavra de Deus em Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado. É interessante que o Salmos 1 diz que a árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, ele dá o fruto no tempo oportuno. Você percebe? Mesmo que essa árvore está à beira do rio, não é por isso que vai antecipar o fruto. Tá? O fato de você estar firme com Deus, o fato de você ser um crente comprometido com Deus, não significa simplesmente que vai antecipar as coisas. Tá? Deus tem um propósito, há um tempo para todas essas coisas. Quando Eva comeu o fruto proibido, não fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque, no versículo 6 disse, era desejável para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo. Já no versículo 5 do capítulo 3, né, diz, o inimigo sugestiona, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ficaram cegos, na verdade, no entendimento. Paulo diz aos Coríntios, né, Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Enquanto Adão e Eva acreditaram no que Deus disse, eles são como Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás vende algo, tá? Para Eva e, consequentemente, para Adão, tá? Algo que Eva não se reconhece. Veja, ele disse assim: se abrirão os vossos olhos, eles já estão de olhos abertos. E sereis semelhantes como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá? Veja só, o Satanás está dizendo: vocês não são semelhantes a Deus, vocês vão ser semelhantes a Deus, sabendo o bem e o mal. Se Eva tivesse acreditado, tá, que Deus sempre fala a verdade, tá, tivesse valorizado essa comunhão, tá, estaria tudo ok. Mas ela acreditou em Satanás. O grande problema a grande questão aqui é que se acredita numa palavra que não é a palavra de Deus. E isso, tá, fez processar na mente e no coração de Eva os desejos, tá? Ela viu na árvore, no fruto, algo desejável para dar entendimento. Então, primeiro ponto, meu amado irmão, minha irmã, pense. Deus tem sua palavra e tem outra palavra oposta a isso. Em quem a pessoa acredita, isso determina o resultado da sua vida, ok? Muito bem, vamos lá? O cobiçar pode ser um desejo mortal. Quando Deus escreveu com seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados. É interessante isso. Ele não alterou a ordem, colocando em primeiro os pecados dramáticos e intrigantes, como o roubo, adultério e assassinato, terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas é tão condenado quanto qualquer um dos outros. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino de Deus, né? Veja só. Então, Deus, ele junta, tá, em um só pacote o que é pecado concreto e o que é pecado interno. Você entende isso? Tá? É igual em Gálatas 5:22. Existe o pecado da idolatria, tá? Existe o pecado da prostituição, do adultério, né? As obras da carne, né? A obra da carne é a prostituição, algo concreto.
Mas a inveja ou a idolatria já não é concreto. Você percebe que Deus, para Deus, tanto faz o pecado concreto, que é praticado aqui, ou é processado aqui dentro. Então, a cobiça é algo aqui dentro, aqui no coração e na mente. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino de Deus. Agora, deixa eu dar um pequeno esclarecimento aqui. Quando em Coríntios fala, 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Efésios 5, 5, quando fala os cobiçosos, se você procurar na revista Urgida, tá? Não está cobiçosos, está avarentos, tá? Mas está certo em pensar também avarento como cobiçoso, porque no hebraico também é chamado. Tá? Então, é importante isso. Então, talvez, veja só, 1 Coríntios 6:10, não erreis nem os devassos, né? Tem uma listinha a mais, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quando diz avarentos, aqui você pode colocar tranquilamente cobiçosos, tá? Ou em Efésios 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, avarento aqui é cobiçoso, ok? Só para esclarecer para você, talvez você vai querer ler para a turma, para os teus alunos, e não vai estar a palavra cobiçoso, ok? Ele vem da raiz hebraico para o grego. A cobiça é o falso amor. Cobiçar não é apenas desejar alguma coisa que não temos, é desejar, é desejar algo que outra pessoa tem. Cobiçar é colocar as coisas acima dos valores eternos e espirituais. Ao ler o relato da história da vinha de Nabote, vemos que a cobiça é capaz de fazer no coração de um ser humano. O que é capaz, né? Acabe desejou que não poderia lhe pertencer de maneira legal e, para obter sucesso, teve que matar Nabote. Então, é interessante quando nós percebemos, tá, que se eu valorizar as coisas concretas, físicas, mais do que as invisíveis, eu posso estar gerando um problema para mim, tá? Então vamos entender bem. O que você está valorizando mais? As questões invisíveis, por exemplo, paz, alegria, ou coisas concretas, tá? Desejando algo concreto mais do que espiritual. Veja que Jesus mais lá em Mateus vai nos dizer o caminho para você ter o concreto é você primeiro valorizar o espiritual ou invisível. Tá? Isso é muito importante. O caminho mais fácil de você conquistar aquilo que é concreto é valorizar o invisível. Bom, o lado positivo do 10º mandamento. Devemos aprender a estar contentes, devemos crer na suficiência de Deus e devemos viver com simplicidade. O lado positivo desse mandamento. Com os outros 9 mandamentos, como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. Presta atenção. Se refere a valores e atitudes. O que é valor? Aquilo que você considera um tesouro. Lembra Mateus 6, onde está seu tesouro, aí está o coração. Tudo que eu considero um tesouro é um valor, e o que eu valorizo eu amo. Por isso, isso pode dominar a minha vida. Então vamos prestar atenção o que estamos valorizando. Devemos aprender a estar contentes. Vivemos em uma sociedade cheia de descontentamento. Muitos se sentem insatisfeitos com seus empregos, salário, casamento, igreja, saúde, aparência e em quase todas as áreas da vida. Com o descontentamento vem a reclamação, com a reclamação o enfado,
com enfado e amargura, está citando o Números 11, tá? O povo do deserto. Nosso Senhor nos diz que podemos escolher buscar primeiro o reino de Deus. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui. Muitos, tá? É, sentem insatisfeitos com seus empregos. Então, vamos entender, tá? De onde nasce essa insatisfação? Toda pessoa, tá, que está insatisfeito com seu emprego, por exemplo, fala assim: nossa, segunda-feira, nossa, vou ter que trabalhar. Eu tenho que trabalhar segunda-feira. Nossa, essa pessoa ainda está descontente. O que acontece? Por quê? Porque a pessoa não encontrou a sua missão, o seu papel. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a melhor forma de você ter uma vida com contentamento é você achar qual a tua missão, qual o teu papel no planeta Terra aqui agora. Pensa bem, por favor, tá? Se você quer ter uma vida com contentamento, procure qual é a tua missão. Depois disso, o trabalho fica algo prazeroso. O trabalho fica uma diversão. E aí você vai ter algo que um grande líder mexicano, Alejandro Cornejo, ele disse que eu vou te ensinar uma forma de você sempre se divertir e nunca mais trabalhar, né? E ganhar muito dinheiro. Eu achei interessante. Ele disse: ache sua missão. Faz aquilo que você gosta de fazer. Qual a tua missão? Qual o teu papel aqui no planeta Terra? Missão é algo que só você pode fazer da maneira que você sabe fazer. Olha, isso é bom demais. A minha missão é ensinar. A minha missão é ajudar pessoas. Então estamos aqui, tá fazendo com grande alegria esse trabalho. Bom, se não, há reclamação, tá? E nosso Senhor diz que podemos escolher buscar primeiro o reino de Deus. Então, quando eu decido valorizar as coisas invisíveis, e invisível é isso, tá? Tem uma missão. Tá? Você entender isso, e você entende qual é a tua missão no planeta Terra, teu papel, as demais coisas vão se alinhar. As demais coisas vão ficar muito fácil demais conquistar, tá? O caminho é esse. Devemos crer na suficiência de Deus. A dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que disser que Deus não é o suficiente para nós. E ainda nos falta algo. É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe de nossas necessidades e é amoroso e poderoso para suprir todas. Mateus 6, né, Jesus disse assim: olhai para as aves, que elas não plantam, não colhem, não juntam em celeiros, mas o vosso Pai, escuta, não é o pai do passarinho, é o vosso, é teu pai. Olha que Jesus está dizendo: se teu pai cuida da criatura, quanto mais de você? Você entende isso? Deus não é pai do passarinho, é teu pai. Se ele sustenta o passarinho, ele sustenta você muito mais. Tá? Então, é importante nós entendermos se eu acredito, tá, nesse amor do meu pai, sossego, tranquilo. É igual quando um bebê é uma criança, um bebê não fica preocupado com as coisas, mas sabe que mamãe e papai vai cuidar dele. Então, meu irmão, minha irmã, você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, descansa no Senhor. Deixa ele suprir tuas necessidades. Devemos viver com simplicidade. Na vida espiritual, simplicidade também pode ser considerada uma virtude. Para Davi, ela é o descanso da alma, que a alma encontrará quando encontrar redenção, satisfação e respostas em Deus. Embora o salmista
reconheça que há coisas grandes, incompreensíveis para ele. Ele assume a simplicidade como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros de sua mãe depois de ser alimentada. Então, uma vida simples, tá? O que que é simples? Tá? Uma vida que não está complicada, somente isso. Simples não é sinônimo de pobreza, por favor. Tá? Não está dizendo isso, que a pessoa, quem é crente, tem que ser pobre. Não está dizendo isso. Está dizendo você viver com contentamento. Eu sei que Deus está suprindo minhas necessidades. Se eu sei a minha missão, tá? O meu papel, se eu viver a vida que Deus quer que eu viva, eu vou prosperar naturalmente. Você, você vai fazer que a prosperidade venha naturalmente para você, sobrevenha sobre você. Não diz assim Deuteronômio? Que as bênçãos do Senhor sobrevirão sobre ti. Tá? Então, aprenda a confiar em Deus, acredite que Deus te ama, Deus é teu Pai, você é filho de Deus, você é filha de Deus, as bênçãos do Senhor sobrevirão sobre você. Receba essa bênção na tua vida, meu irmão, minha irmã. Bom, vamos lá, concluindo, ensinamos acerca da cobiça e suas diversas formas. Apresentamos a cobiça como algo desenfreado e profano e mostramos o lado positivo deste mandamento. Meus amados irmãos, Deus os abençoe, uma boa escola dominical nesse domingo maravilhoso. A paz do Senhor Jesus e deixe seu like, sua curtida e compartilhe com mais vidas. Paz do Senhor Jesus.